A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E se você não é inscrito, se inscreva, ative lá o sininho para receber as notificações, faça comentário dos vídeos e deixe lá também nos comentários algum tema que você deseja que seja abordado. E eu estarei fazendo aqui um vídeo sobre o tema que vocês deixarem abordados lá, tá bom? O texto que nós vamos falar hoje é Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 35, um texto bem conhecido, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos esse texto, Paulo escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 8, é um texto que está dentro de um contexto de doxologia, é um louvor, mas Paulo está falando sobre o sofrimento que existe. Por mais que muitos pregadores, pastores e pessoas que ministram a palavra de Deus usem esse texto para falar da grandeza do amor de Deus, mas Paulo está referindo o amor de Deus em nós e o amor que nós temos por Deus, a verdadeira aliança neste amor. Uma das coisas que precisamos entender quando nós conhecemos a palavra de Deus, e infelizmente é bem poucos que conhecem, mas é que quando Adão, ele no Éden, ele recebe ali a proposta de comer do fruto através de Eva, e Eva ter cedido ali a sedução da serpente, entra no homem o pecado. Deus tinha dito: no dia que comeres do fruto que eu disse para você não comer, certamente morrerás. Ou seja, de todas as árvores você vai comer, você pode desfrutar do jardim do Éden, você pode fazer o que for aí no jardim do Éden em termos de comer e faz tudo, menos uma coisa: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão cede, Eva cede, Adão cede, entra no homem o pecado e através do pecado a morte. Por isso que todas as vezes que você recebe uma notícia que alguém morreu, é porque de fato existe a morte como consequência do pecado, de uma desobediência de um homem chamado Adão, que representa toda a humanidade. Paulo diz aos Romanos no capítulo 5 que por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Mas também por um só homem entrou a justificação e somos salvos, a saber, por Jesus Cristo. Quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de perdas, quando nós falamos de catástrofes, quando nós falamos de problemas, a impressão que dá nesse século que nós vivemos, pela maioria das igrejas serem igrejas que focam o material e não o evangelho da salvação, nós ficamos um pouco sem respostas das nossas perguntas. Quando nós lemos a palavra de Deus, tanto em Atos dos Apóstolos e depois no desenvolvimento, enquanto a igreja ia crescendo e desenvolvendo dentro da própria Ásia Menor, ou também na Europa, como nós vemos ali a cidade de Filipos, que o evangelho entra na Europa pela cidade de Filipos, e em outras regiões, nós percebemos que o evangelho pregado é o evangelho da salvação. A mensagem anunciada era uma mensagem que os homens estavam perdidos, que os homens não tinham salvação em si próprio, que os homens não tinham salvação
mediante a lei, que os homens precisavam de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Salvador da humanidade perdida. Jesus Cristo é o Salvador daqueles que merecem ir para o inferno e viver no inferno, não somente um momento, passear no inferno, não, mas toda a eternidade. Quando nós lemos João capítulo 3, verso 16 e 17, vai estar falando da eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira, e a maneira que Deus amou o mundo foi dando o seu próprio Filho Jesus, para que reconciliasse com Ele próprio o mundo que se havia perdido. Então Deus amou de uma tal maneira o mundo, amou o ser humano de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão singular, que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que nele fosse feita justiça, para que nele fosse feito a justiça de Deus, enquanto nós seríamos absolvidos pela justificação. E nesse ato de Cristo ter vindo e ter cumprido a lei, ter cumprido as profecias, ter morrido por nós, porque sobre ele estava não somente as nossas dores, as nossas enfermidades, mas estavam as nossas transgressões, estava sobre ele o nosso castigo, estava sobre ele as nossas mazelas, as nossas malignidades. Ele pegou tudo aquilo, levou nele, tomou a culpa da humanidade toda, recebeu nele todas as condenações de todos os homens e foi para a cruz, foi para o madeiro e morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, quando veio a nós, ele veio no sentido de eternidade. E nós somos crentes hoje em um meio tão corrompido, tão materialista, a qual a maioria das igrejas, eles não ensinam as pessoas a serem fortes, porque possa ser que venha o sofrimento. Hoje não existe ensinamento para que as pessoas sejam resilientes, para que as pessoas tenham estrutura, porque existe coisas que vêm sobre nós todos os dias. Esse texto que nós lemos, Paulo está dizendo que todos os dias nós estamos sujeitos à morte por amor de ti, por amor a Deus, por amor a Cristo. Então, quando nós nos convertemos de fato ao Evangelho genuíno, ao Evangelho da salvação, a nossa alegria tem que estar na salvação, na eternidade. Sabe, através desse vídeo aqui, eu queria alertar muito você. Você tem uma aliança com Cristo, Jesus Cristo te salvou, você é salvo em Cristo Jesus, mas você não está isento de sofrer enfermidades, você não está isento de ser perseguido. Eu e você e todos aqueles que são cristãos não estamos isentos de uma enfermidade cometer algum dos nossos parentes ou familiares e eles chegarem a óbito. Nós não estamos isentos disso. O próprio texto que Paulo deixa aos Romanos, ele diz algo muito profundo: nada nos separará do amor de Deus. E ele fala sobre diversidades, inclusive a morte. A palavra do Senhor Jesus diz que quando nós estamos nele, quando nós cremos nele, nós passamos da morte para a vida. Nem a morte consegue fazer a separação entre nós e Deus. Paulo fala sobre a profundidade, sobre a altura, sobre as distâncias, e ele diz que as distâncias que existem no universo também não separa nós do amor de Deus. Ele diz também que nem os anjos, e nem poderes, e nem os principados, nada nos separa do amor de Deus. Mas uma coisa você precisa entender, é que o amor de Deus por nós não nos isenta de sofrimentos, de fraquezas, de tristezas e de perdas. Paulo deixa bem claro, e eu queria ler novamente para você entender, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Por quê? Porque temos tribulação.
Ou angústia? Você já sofreu angústia? Eu sofro angústia sempre. Ou perseguição? Você já foi perseguido? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero terminar esse vídeo dizendo a você: não viva um evangelho equivocado. Ter uma aliança com Cristo, viver pelo Espírito de Deus que habita em nós, não é ser isento de tribulação, de perseguição, de perigos, de espada, até porque o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a Epístola aos Romanos, ele morreu decapitado. Ele morreu sem a sua própria cabeça, como ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Eu já estou sendo oferecido como libação e a minha partida está próxima. Ele está usando uma terminologia do sacrifício cerimonial. Ele está dizendo: vai haver derramamento. Eu vou morrer, meu sangue vai se derramar, minha cabeça vai partir do meu pescoço, mas eu estou certo que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e o que está reservado a mim é a coroa da vida. Então Paulo sabe que a maior riqueza de termos uma aliança com o Senhor, a maior riqueza do Evangelho não é bens materiais. Não é você vir para a igreja para se tornar rico, não é você vir ouvir para a igreja para você se tornar uma pessoa maior que as outras, porque hoje o Evangelho que está sendo pregado nas igrejas, ou é para que as pessoas façam trocas com Deus, para que eles sejam ricos materialmente, ou é oferecendo poder para que eles sejam grandes ministerialmente, ou é para que as pessoas tenham sucesso. Mas esses três tipos de evangelho que está sendo pregado na maioria das igrejas brasileiras não é o evangelho da salvação. O evangelho da salvação, ele é bem profundo, ao mesmo tempo bem simples e bem impactante. O evangelho da salvação revela a nós que nós iríamos viver a eternidade com Satanás no inferno e que Jesus Cristo nos salvou pela tua graça e nós pela fé cremos nisso e somos justificados para a eternidade. Só que o evangelho da salvação, ele não isenta você de lutas, de tribulações, de perdas, de fracassos, de fome, de nudez, de perigo, de espada, nem de potestades, nem de poderes, mas ele deixa uma garantia: nada que acontecer, seja perdas na sua vida, seja ganho, seja você estar em cima ou embaixo, seja você estando perseguido ou não, seja a morte vindo sobre os teus, seja qualquer dificuldade que vier contra a tua vida, não tem poder de quebrar a aliança de Deus com você, firmada no amor. Então, guarda essa palavra, porque se você espera em Deus somente nesta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Nós temos que estar preparados sempre. Estamos passando por uma pandemia onde está morrendo crentes fiéis. Dentro de família de pastores está havendo óbitos. Missionários estão morrendo por pregar a palavra de Cristo. Tem cristãos nos extremos da terra passando fome, alguns nudez, outro correndo perigo de espada, mas eles têm uma aliança com Cristo, eles têm uma vida com Deus, e se eles partirem dessa terra, a eternidade está garantida. Não viva um evangelho superficial, porque possa ser que quando você esperar coisas que não vier,
você nunca mais sirva a Deus. Possa ser que quando Deus não responder a tua oração que você tanto quis, você nunca mais sirva a Deus. Possa ser que quando Deus falar não para você e você vivendo nesse evangelho mimado, você nunca mais participe de uma igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor é soberano. Ele faz o que Ele quer e tudo o que Ele faz é perfeito. E a maior riqueza que o evangelho nos trouxe é a eternidade. Que a graça e a paz esteja com todos vós. Amém.